Olá a todos. Bem, vou explicar essas duas aulas, né? Aula 5 e aula 6, vou implementar, na verdade. A aula passada nós falamos da escala, mas não falamos de nenhum método de interpolação. Então eu resolvi implementar aqui a interpolação por vizinho mais próximo. Vou carregar a imagem da Lena, é uma imagem em escala de cinza. Carrego a imagem, logo em seguida mostro a imagem, faço uma escala de 1,5 e depois aplico o vizinho mais próximo. Logo em seguida, eu mostro o PG que aqui gera a imagem de saída, que é a imagem já escalada pelo vizinho mais próximo. E em seguida, eu mostro essa imagem. Então, executando, é possível ver que teve umas falhazinhas aqui na borda, mas isso daqui já era esperado por causa do fator de escala. É 1,5, então a gente só busca vizinhos que estão a 1,5 pixel de distância. Né? Como não existe meio pixel, então a gente arredonda para 2. Então, para não ultrapassar a borda. Como assim, professor, ultrapassar a borda? Por exemplo, aqui, se você tiver nesse pontinho bem aqui, então ele poderia buscar pixel fora da imagem. Se estivesse nesse canto aqui, ele poderia procurar alguém que está aqui fora ou alguém que está aqui em cima, tá certo? Então a gente evita ultrapassar a borda. O fator de escala é 2, então daria 2 pixels. Então eu evito 2 pixels aqui, 2 aqui, 2 aqui. Ou seja, eu não começo do zero. Eu começo do 2. Evito o 0 e o 1, já começo da posição 2. Para que quando eu for pesquisar o vizinho mais próximo à esquerda, até 2 pixels de distância, eu buscaria alguém bem aqui, nessa ponta aqui, e não vazaria a imagem, né? Se a gente mudar aqui, por exemplo, para 2,25, geramos a imagem escalada. Então, como é que funciona a interpolação? Então, primeiro passo, nós temos que escalar a imagem. Eu modifiquei a escala da aula passada para que a gente forme agora qual é o método. Então, pode ser vizinho mais próximo, pode ser bilinear ou pode ser bicúbico. Eu só implementei o vizinho mais próximo. Vocês implementarão a bilinear, se eu não estiver enganado. Então, primeiro passo, eu faço aqui a escala e depois informo que quero utilizar o vizinho mais próximo. Então, para fazer a escala, eu passo aqui a imagem, passo o fator de escala, que é um float, e passo o tipo. O tipo é esse daqui, certo? Então, eu informei que o vizinho mais próximo é 0, bilinear é 1 e a bicúbica é 2. A escala é aquela mesma escala que a gente viu na aula passada, então não vou explicar aqui, né? Tem aquela escala 2 que ele já faz o preenchimento automático. Aqui não, eu preciso deixar a escala, aquela original, que deixa os pontinhos pretos entre um ponto e outro, certo? Para eu poder aplicar os meus métodos de interpolação. Esse aqui não deixa o pontinho preto, esse aqui já deixa. Então aqui nós utilizaremos o método de interpolação. Então eu pego aqui a matriz de cores da imagem A, pego a altura, largura e a quantidade de canais e vou criar aqui a imagem de saída. Veja que a altura vai ser multiplicada pelo fator de escala, assim como a largura. Então se eu passei o valor 2, eu quero duplicar a largura, quero duplicar a altura, é só multiplicar aqui pelo fator de escala, que no caso seria 2. Eu crio aqui o objeto imagem escala, verifico se a quantidade de canais é igual a 1. Se for igual a 1, eu criarei uma imagem vazia com apenas um único canal, ou seja, seria cinza. Se não for 1, é porque ela é colorida, e aí eu criarei a matriz de cores. Foi criada, totalmente vazia, todo preto. E aqui eu recebo essa matriz, está toda zeradinha, com um canal ou com 3 canais. Para todos os canais, para todas as linhas e para todas as colunas, aqui a gente vai preencher a matriz de saída, considerando o fator de escala. O primeiro, quando x for 0, vai dar 0. O próximo, que seria 1 vezes o fator de escala. E aí vai cair na posição correta. Veja que aqui poderia gerar um float. Por quê? Porque fator é float. Então a gente tem que converter para inteiro, tem que converter para inteiro. A imagem de saída vai receber a imagem de entrada. Veja que esse y e esse x não está multiplicado pelo fator. Por quê? Porque aqui é o tamanho da imagem original. X e y é da imagem de entrada. A imagem de saída, a matriz de saída, que é maior ou menor do que a de entrada. Então a gente precisa multiplicar x e y pelo fator de escala.
Eu criei aqui o objeto imagem escala e agora eu vou preencher a matriz dele de cores com essa matrizinha que acabou de ser preenchida. Aqui eu faço a minha escala, ou seja, tem as cores, mas também tem vários pontos pretos sem informação de cor. Então agora, para preencher essa informação de cor, nós utilizaremos algum método de interpolação. Se o tipo de interpolação, que é esse bem aqui informado no parâmetro, for igual ao vizinho mais próximo, nós chamaremos o método vizinho mais próximo, VMP, onde nós passaremos a imagem e o fator de escala. O fator de escala é importante para a gente determinar até onde a gente vai buscar. Por exemplo, se aqui for 2, eu não preciso percorrer toda a imagem para descobrir qual é o mais próximo. Eu vou percorrer apenas 2 para cima, 2 para baixo, 2 para a esquerda, 2 para a direita. O método vizinho próximo, veja que ele é privado. O bicúbica vocês terão que fazer e o bilinear vocês também terão que fazer, né? Então, veja que aqui já é a imagem escalada, certo? E aqui é o fator de escala. Está aqui a matriz da imagem escalada e aqui vai ser já a matriz de saída, que é a matriz já interpolada. Então, está aqui a altura, largura, quantidade de canais e aqui é o raio. Quem seria esse raio? É o seio. Quem é seio? É o import math seio. O que é que significa isso? Que nós arredondaremos para cima. Se você passou o fator de escala aqui 1.7, ele vai arredondar para 2, tá certo? Por quê? Porque não existe um pixel, né, de distância 1.7. Então arredondo mais um pouquinho para cima, não vai ter problema nenhum. Então dentro desse raio aqui, para todos os canais, para todas as linhas, para todas as colunas, eu fico criando uma lista de vizinhos, certo? Dentro desse raiozinho, tantos para a esquerda, tantos para a direita, tanto para cima, tanto para baixo. Tanto no Y quanto no X, eu não começo no zero. Eu começo de R e termino na altura menos R e termino na largura menos R. Justamente para quê? Vamos supor que eu tenho primeira linha, segunda linha. Se meu raio é 2, eu não posso começar aqui, porque senão ele queria, se aqui é a coluna zero, ele tentaria pegar na coluna menos 1 ou então na coluna menos 2. Então eu já começo na coluna 2 para quando ele voltar 2, 1, 0. Pronto, ele não estoura. Então é justamente isso que eu fiz. Eu boto R para frente e R antes, certo? Para não passar os limites da imagem. Esses vizinhos aqui eu vou pesquisar dentro dessa minha áreazinha aqui. Veja que o X e o Y é o pontozinho onde eu quero analisar. Se ele for um ponto preto, significa que ele não pegou a cor lá na hora da escala. Então, vamos supor que esse pontozinho bem aqui, eu vou pesquisar menos R mais R em Y, menos R e mais R em X. Então, todos eles, há um raio R de distância, todos os pixels que estarão à distância aqui, na vizinhança desse pixel que eu estou analisando. Então, é justamente isso que eu estou fazendo. Então, para esse pixelzinho aqui, XY, eu vou de menos R a mais R em Y e de menos R a mais R em X. Ou seja, eu volto menos R na altura até mais R na altura. Menos R na largura, menos mais R aqui na largura. Ou seja, toda a vizinhança de raio R será analisada. Se a cor nesse pixel vizinho for diferente de zero, eu vou pegar essa lista aqui e acrescentar esse nível de cinza, certo? Se é diferente de zero, é porque ele tem cor, certo? Então é um vizinho mais próximo, certo? Então veja que eu não peguei um único vizinho. Eu podia ter colocado, se for diferente de zero, pega logo a cor e para, certo? O primeiro vizinho. Eu quis fazer um pouquinho diferente. Eu pego todos os vizinhos que estão dentro desse raio, fiz o somatório e dividi pela quantidade de vizinhos. Ou seja, eu fiz a média de todos os vizinhos, né? Se você quiser, você pode pegar o seu primeiro e parar. Eu fiz a média porque eu achei que seria mais interessante, daria um resultado um pouquinho melhor. Mas você faz do jeito que você quiser. Bem, então na matriz de saída, na posição YX, eu colocarei a média dos vizinhos. Então faço isso para todas as linhas, para todas as colunas. Eu vou
criar aqui agora a imagem de saída com a matriz que foi preenchida aqui. E aí eu retorno a imagem. No Difframe eu implementei dois métodos. O primeiro método foi o limiar simples, que é bem realmente extremamente simples. E depois eu fiz o Difframe periódico por dispersão, utilizando D2, D3 e D4. Quando eu passar D2, eu quero utilizar D2, D3, D3, D4, D4. Assim, veja, eu criei aqui o objeto interpolação, que ele é um objeto da classe underline, underline interpolação, que é essa classezinha aqui que a gente está utilizando. Então, mostrar agora o different. Então, da mesma forma, eu tenho o underline, underline different, a nossa classe, e tá aqui nós temos o objeto different para a gente importar lá pelo Procimage, né? Bem, eu precisei fazer o quantizar um pouquinho diferente. Mudou só basicamente isso daqui e mais uma besteirinha aqui que a gente multiplicava pela quantidade de bits, né? Não é pela quantidade de bits, agora vai ser por n. Porque você vai precisar de, por exemplo, 2 vezes 2 dá 4, beleza. 4 é potência de 2, mas se você fizer 3 por 3, uma D3, então você precisa de 9 níveis de cinza. Então, do jeito que dava, não teria, porque só teria 2, 4, 8, 16, 264, 128, 256. Dessa forma, não. Do jeito que você passar, ele vai gerar. Pode ser ímpar, pode ser primo, pode ser do jeito que você quiser. Ele vai gerar a quantidade de níveis de cinza. No nosso init está aqui a D2, 0231. Está aqui a D3 e a D4. Tá certo? 2 por 2, 3 por 3 e 4 por 4. No limiar simples, eu fiz uma que a gente não precisa informar o limiar, né? Eu já deixei automaticamente como sendo 127, mas se você quiser, você pode passar aqui um vírgula aqui, limiar int, e você pega o limiar e coloca aqui, certo? Você pode, não, eu não quero limiar 127, eu quero limiar 200. Então você informa 200 aqui na chamada da função, ou do método, desculpe. Então tá aqui a nossa matriz da imagem de entrada, a altura, largura, quantidade de canais. Criamos aqui a imagem de saída. Se, primeiramente, eu crio o objeto, mas a matriz está vazia. Então vamos preencher as matrizes, né? Como é uma matriz, nós vamos fazer o different, né? Então a saída é preto e branco, né? Então vamos criar com tudo preto, depois a gente coloca o branco. Então, se for a quantidade de canais for 1, nós faremos aqui criar utilizando o modo gray. Se não, a gente cria do modo RGB. Pegamos agora essa matriz, né, que foi da imagem de saída, né, tá toda zeradinha, toda preta, para todos os canais, para todas as linhas e para todas as colunas. A matriz de saída no canal, na linha e na coluna receberá 255 se a imagem de entrada na posição na canal, linha, coluna for maior do que 127. Se não for, ele receberá zero. Feito isso para todos os canais, todas as linhas e todas as colunas, nós preenchemos a matriz de saída e agora falta atribuir para a imagem de saída. Então, passamos aqui, criar com a matriz, passamos a matriz preenchida e aí já criamos a nossa imagem e retornamos a imagem. Então, executando, então está aqui o limiar simples, cujo limiar é 127. Vamos agora falar do método por dispersão. Bem, eu implementei um periódico por dispersão, onde ele é automático. Não importa se você passar um 2 por 2, um 3 por 3 ou um 4 por 4, ele vai conseguir fazer numa boa. Então, você informa aqui o DN. Se o DN, ou seja, for uma D2, nós precisamos quantizar por 4 cores. Se você passar uma D3, você precisa quantizar por 9 cores. E se você passa uma D4, você precisa quantizar em até 16 cores. Ah, sim, outra coisa, queridos. Aqui no quantizar, eu também modifiquei uma coisinha. Lá naquele outro quantizado do melhoramento, vamos supor o seguinte, que a gente queria quantizar em apenas duas cores. Então, ficaria uma cor é 255, a outra era zero, tá certo? Por quê? Porque era preto e branco e a nossa imagem aqui, essa classe imagem que eu criei, ela funciona com, querendo ou não, sempre com 256 cores.
que vai do 0 ao 255. Apesar de eu estar preenchendo apenas com 0 e preto e branco, mas na verdade é 0 e 255. Então, lá naquela outro método, eu multipliquei aqui por div para poder ficar 0 ou 255. Porém, a nossa comparação é com isso daqui. Então, eu teria que multiplicar pelo fator. Seria 0, por exemplo, 4 cores seria 0, 64, 0, 64, 128 e 200 e lá vai pedra. Tá certo? Eu teria que multiplicar isso daqui. Então, eu quis deixar do jeitinho que estava aqui o D2, D3, D4, de acordo com o que estava no livro. Então, eu não fiz a correção aqui multiplicando por div, tá certo? Ou seja, se eu passar um 2 por 2, todas as minhas cores serão 0, 1, 2 ou 3. Se eu passar um 3 por 3, todas as cores estarão de 0 a 8. Se eu passar um AD4, todas as cores da imagem criada, quantizada, desculpa, estarão entre 0 e 15. Então, se eu passei o dn igual a 2, significa que preciso primeiramente quantizar por 2 vezes 2, ou seja, por 4 cores. Feito isso, quantizado, eu vou dizer que D é uma D2, que é essa daqui. Se não, se eu informar dn igual a 3, então eu vou quantizar por 9 cores, vou passar o D sendo uma D3. E se eu passar o dn igual a 4, eu vou quantizar a imagem por 4 por 16 cores e informar que o D vai ser um D4, uma 4x4. Primeiramente eu quantizo e logo em seguida eu entrego a matriz já quantizada para a mate. Pegamos a altura, largura, quantidade de canais, criamos a imagem de saída, no momento está com as matrizes vazias e agora eu vou criar as matrizes. Se for só um canal é gray, se não for um canal é porque é colorido, RGB. Então a partir de agora a imagem possui a matriz. Se ela possui uma matriz, eu recebi aqui através do get matriz para todos os canais, para todas as linhas, para todas as colunas. O que é que eu estou fazendo? Eu estou evitando as DN últimas linhas e evitando as DN últimas colunas, porque eu sempre vou pegar esse pixel aqui como sendo pixel de referência. Então, se eu boto a matriz 2, eu não posso chegar até na última coluna, que senão esse doisinho aqui, quando eu for comparar, vai sair da imagem, né? Então eu paro DN antes para poder fazer a comparação, certo? Então vocês verão umas colunas pretas na lateral e umas linhas pretas na parte de baixo, certo? Que é para justamente não sair da imagem. Então se eu passar uma D4, então terá 4 colunas vazias. Uma D3, 3 colunas vazias, uma D2 terá 2 colunas vazias, 2 colunas ou 2 linhas, né? Então, evitando as DN linhas, evitando as DN colunas lá no finalzinho. Então, para o canal, para a linha e para a coluna, eu vou pesquisar, comparar na matriz D, veja, no Y, resto da divisão inteira por DN, no X, resto da divisão inteira por DN. Pronto, da mesma forma que está lá na teoria, certo? Então, não importa qual o tamanho do X, ele sempre vai pesquisar na posição correta de D. Se for maior do que o limiar que está dentro do DN, então nós colocaremos branco. Se não for, eu não preciso colocar preto, porque quando eu crio aqui a matriz é toda preta, ela é toda zero. Pronto, ao final disso tudo aqui, nós teremos a matriz preenchida, a matriz de saída preenchida, e eu devolvo agora para dentro do objeto e retorno o objeto. Então aqui é 2 por 2, 3 por 3 e 4 por 4. Tá aí, quanto mais longe você se afastar do monitor, mais bonito fica. O professor aí tem cinza, não tem cinza. Aqui ou é preto ou é branco. Ou é preto ou é branco, não tem outra possibilidade. Preto ou branco, não existe escala de cinza aí. Veja que eu preenchi apenas com 255. O preto já estava lá. Então é isso. Boa sorte para vocês. Abraço a todos. Tchau, tchau.